Boa noite, galera do oitavo e do nono ano, turma do EJA, da Escola João Fernandes de Lima. Aqui é o professor Aderaldo, professor de matemática de vocês. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço a todos. Hoje, na nossa segunda aula, hoje quarta-feira, dia 17 de março, a nossa primeira aula foi segunda-feira, dia 15. Hoje, quarta-feira, nossa segunda aula, dia 17 de março, nós iremos falar sobre a leitura de frações. Mas só relembrando, o que foi dado na primeira aula, o que foi comentado, o que é uma fração. Então, o que é uma fração? Fração são partes, pedaços de um todo. Então, quando você divide o todo em pedaços iguais, as frações são pedaços iguais uns aos outros. Não existem frações quando você pega o inteiro que divide, os pedaços não podem ficar uns maiores que os outros. As partes, os pedaços, têm que ficar iguais. Então, fração representa partes iguais quando você divide um inteiro. Então, foi isso que a gente viu na primeira aula. Nós vimos também que toda fração ela tem o numerador e tem o denominador. O numerador é aquele número que fica em cima do tracinho e o denominador é o número que fica abaixo do tracinho. O que significa cada um deles? O denominador, o número que fica abaixo do tracinho, significa em quantas partes nós dividimos o todo, nós dividimos o inteiro. E o numerador, aquele número que fica em cima do tracinho, o que é que ele significa? Significa a quantidade de partes que a gente pegou, que a gente tomou, que ficou para a gente, né? Significa basicamente isso. Então hoje, na nossa segunda aula, vamos falar sobre leitura de frações. Como se lê uma fração? Qual é a forma correta para a gente aplicar a palavra correta para poder escrever, aliás, para poder ler uma fração. Aqui eu tenho algumas frações. Então, a primeira fração, aqui, quem é o numerador? 1. Quem é o denominador? 2. Atenção! Denominador é a parte mais importante. Por quê? Porque o denominador ele dá o nome. É pelo denominador que você dá o nome da fração. Repetindo, é pelo denominador, ou seja, o número que está abaixo do traço, que você dá o nome da fração. Então, quando o denominador é 2, significa que o inteiro ele foi dividido ao meio. Metade, metade. Então, quando tiver o denominador 2, significa meio, metade. Então, como é que eu vou ler aqui? Aqui eu digo, meio. Pronto, essa fração é 1/2. Não é 1/2. Não diga 1/2 porque está errado. É 1/2. Então, o denominador 2 significa metade, meio. Você deve ler assim, ok? Aí temos 2, quem é o denominador agora? 3. Denominador 3 significa que a gente vai dizer terço. Então, o denominador 3 são os terços. Significa que você dividiu aquele inteiro em 3 partes. Então, como é que eu leio aqui essa fração? 2 terços. Olha só, 2 terços. Repetindo, o denominador é quem dá o nome da fração. Então, através dele que você vai dizer a fração. Então, aqui, o denominador 3 é terço. Então, aqui eu tenho 2 terços. Beleza? Vamos agora a esse aqui. Olha só, essa fração. 4, quem é o denominador? 6. Como é que eu vou ler aqui essa fração? 4 sextos. Então, o denominador 6 representa os sextos. Então, aqui eu tenho 4 sextos. Só isso, pessoal. Aqui, quem é o denominador? 4. Então, como é que eu leio essa fração? Vai ficar 3 quartos. O denominador 4 representa os quartos. Então, no caso aqui eu tenho 3 quartos, é a forma correta de ler esta fração. Aí eu tenho a próxima,
Quem é o denominador aqui? O denominador aqui é 5. Qual é a forma correta de fazer a leitura? Eu tenho aqui, ó, 2 quintos. 2 quintos. Então, o denominador 5 são os quintos. Eu leio quintos. Aqui está, ó, 2 quintos. E aqui, quem é o denominador? 7. Então, eu vou ler da seguinte forma: 3 sétimos. 3 sétimos. O 7 representa os sétimos. Então, minha gente, é fácil. Então, é pelo denominador. Então, denominador 2 é meio. Denominador 3, terço. Denominador 4, quartos. Denominador 5 são os quintos. Denominador 6 são os sextos. Denominador 7 são os sétimos. Denominador 8, oitavos. Denominador 9, nonos. Denominador 10, décimo. E quando for acima de 10, for 11, 12, 13, 14, por aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um exemplo para vocês. Se fosse essa fração 5, ó, essa fração aqui, como é que eu ia ler? Olha só, 5, assim, ó, 5, 12 avos. Você acrescenta a palavrinha avos ao número. Então você diz normalmente, ó, 5, 12 avos. Se fosse essa, ó, aqui, ó, tá vendo? Se fosse essa aqui, ó, essa fração, como é que eu ia fazer a leitura? Olha só, 8, 22. Normalmente, 8, você lê 8, 22, aí acrescenta a palavra avos para fazer a leitura corretamente e assim por diante, pessoal. Então, essa foi a nossa segunda aula. Assistam o vídeo, pessoal, e façam a atividade que foi pedida, ok? Qualquer dúvida lá no grupo, podem perguntar que eu esclareço o que for possível, tá certo? Um grande abraço a todos, minha gente. Até semana que vem. Valeu!